Bom, pessoal, então, quais são as principais observações, geralmente, que a gente faz sobre o Curtiço? Vejam, são muitas. Tá? O Curtiço é uma obra muito rica, por isso que frequentemente ela é leitura obrigatória de vários vestibulares, de colégios, né? Enfim, é uma obra muito interessante, eu gosto muito, com seus preconceitos, com seus limites, etc., mas diz muito sobre um momento do Brasil, tá? Então eu trouxe aí, ó, 6 pontos que são, desculpa, 12 pontos, né? 6 em cada lado aí, que são importantes de se avaliar quando se fala em cortiço. Eu quero que vocês leiam primeiro essa coluna desse lado, depois essa coluna desse lado aqui, tá? Então é um livro onde o narrador é em terceira pessoa, com uma linguagem usando de vários termos científicos, né? Típico daquela ideia naturalista, né? Um narrador distante, que olha os seus experimentos acontecer como se fosse um cientista de longe, né? Usando uma linguagem mais técnica científica, né? Agora, é muito interessante que esse narrador, ele possui algumas ambiguidades em relação aos personagens, né? Ora parece que ele tem nojo daquilo que ele tá falando, né? Um asco, meu Deus, que nojo, olha essa gente, parece uns porcos e tal. Ora parece que ele quer ir junto com a galera, né? Parece que ele quer, nossa, que festa, não sei o que e tal. Parece que naquele excessivo nojo, né, asco que ele tem sobre aquilo que ele fala, mora uma espécie de desejo ao mesmo tempo, tá? Mas enfim, esse narrador compõe aquilo que a gente chama de romance experimental ou de tese, né, que a gente falou ali na aula sobre naturalismo, né? Então, o que é um romance experimental de tese? É um romance que quer fazer uma espécie de experimento científico, quer comprovar uma tese científica, né? Então, parece que o enredo é menos importante do que as ideias propostas no livro, né? O enredo está meramente para ilustrar o procedimento, né, do teste, né, da tese, do experimento científico. Né? Então, os personagens, por exemplo, eles não são analisados na sua psicologia subjetiva, como, por exemplo, o Machado faz com alguns personagens seus, né? De olhar a dimensão humana, né? Quase que espiritual, espiritual não no sentido religioso, mas espiritual no sentido do livre-arbítrio, do que me move, do que me motiva, do que eu penso, do que eu ajo, né? Do que eu sinto, etc. Não, os personagens são analisados na sua psicossociologia comportamental coletiva. Né? Então, cada personagem é uma espécie de tubo de ensaio, né, que eu coloco eles coagindo em certas condições mesológicas, certas condições de meio, e eu analiso como eles reagem frente a essas motivações. Né? Então eu pego o Jerônimo lá, o personagem, né, o português, e coloco no meio de um samba. Vamos ver o que ele age. Quando ele vê a mulata sensual, ele que era super ordeiro, ele vira desordeiro, ele vira viciado, ele vira transtornado, etc. Tá? Então isso seria uma espécie de romance experimental de tese. É diferente do romance experimental, como a gente vai ver lá no modernismo, que aí é uma experimentação estética, tá? Então isso é um nome ambíguo que eu acho que alguns livros deveriam ser mais cuidadosos ao saber discernir. Às vezes, quando a gente estuda modernismo de 22, a gente fala em romance experimental do Oswald de Andrade. Né? Por quê? Porque ele mistura poesia com prosa. É outro tipo de experimento, é um experimento estético. Né? Aqui é um experimento científico. O romance está a serviço da comprovação de uma tese científica, digamos assim. Certo? Bom, vamos começar a falar dos determinismos, né, pessoal? Um dos grandes tópicos do livro é a ideia de determinismo do meio, né? Que é muito comum, né, na nossa crítica, dizer que o Curtiço é o protagonista da história. Né? Muita gente pensa, o João Romão, é o Jerônimo e tal. Não, é o Curtiço. É o Curtiço quem cria as condições para que os personagens ajam. Né? Então ele seria o grande protagonista da história, de certa forma. Né? Tanto que o livro dá muito mais prioridade às cenas coletivas do que propriamente cenas individuais. Raramente um personagem é analisado no seu momento reflexivo, silencioso, que não, o personagem está sempre, né, em contato com os outros, e quando ele está sozinho é muito mais para descrever o que o organismo dele está reagindo. Por exemplo, uma cena da pombinha pós ser estuprada, né, ela jogada, né, numa árvore, mas ela está sendo muito mais descrita no seu sangue pulsando, né, nos seus nervos latejando, do que propriamente no seu momento pensando na vida, o que aconteceu agora, que isso vai ter impacto, etc.
certo? Parece que apenas um personagem triunfa sobre esse meio, tá, gente? E é o próprio dono do Cortiço, né? É o próprio João Romão. Parece que ele, por construir, né? Ele, por moldar esse processo, ele não se submete ao Cortiço, mas ele vai usando do Cortiço para enriquecer no seu projeto, né? Ambicioso de ficar rico sobre explorando o trabalho dos pedreiros, né? Explorando as dívidas das pessoas que moram no Cortiço, etc. Tá? Então, sem querer, né? Olha só que interessante. O Antônio Cândido fala nisso, né? De cortiço a cortiço. Tá? Quem quiser pesquisar e de cortiço a cortiço, o artigo mais importante sobre o cortiço do Antônio Cândido. É um artigo longo, tá? Mas, enfim. O Antônio Cândido foca muito nisso, né? Do que, sem querer, parece que o Aloysio mostra que essas condições orgânicas, naturais, naturalistas, elas podem ser moldadas por uma força maior que é o próprio capitalismo. O capitalismo humano, ele consegue domar, né, as condições mesológicas e usar delas para enriquecer mais. Né? Então, o João Romão, ele nunca está dentro ali do cortiço, mas ele está sempre por fora moldando para onde o cortiço tem que crescer, né? E como ele vai ganhar com isso, certo? Então é muito interessante essa perspectiva, tá? Já que a gente falou em determinismo do meio, a gente pode falar também em determinismo do trópico, né? Então os processos de abrasileiramento que vão acontecer com o Jerônimo, né? O Jerônimo é a síntese, né? Digamos assim, de um personagem que vem de fora, europeu, com características europeias, mas ao entrar no Brasil é determinado por essas condições tropicais de calor, de café, de cachaça, de música, de molejo, de swingado e tal. E quem é que traz, né, essa personificação, né, da tropicalidade para perto dele? A Rita Baiana. Ela dançando, o cheiro dela, o sorriso dela, a cor dela, né, provoca toda essa brasilidade nele, né? Então dá um encontro aí perfeito, né, desses dois que acabam ficando juntos, e no final a gente até poderia dizer que é uma certa visão meio negativa do Brasil, né? Por quê? Porque o Jerônimo está transtornado, está triste, está melancólico, né? Mas ele está viciado, né? A Rita Baiana é um objeto de vício, ela é uma droga, né? É assim que termina o Jerônimo, ele não termina muito feliz, né? Ele não tem nem dinheiro para fazer as coisas, né? Mas quando vem a Rita, ele vai para a cama com ela e transa, e aí, que nem num vício, né? Tu tem um momento de paliativo ali, né? De né? Solução e tal, que depois, né? Gera novas angústias, né? Para falar sobre esse determinismo do trópico, tem uma coisa que é muito interessante, que é a presença da natureza na obra. Tá? A natureza, desde o romantismo, ela ganhou um poder, né, quase que de atuação frente ao humano, né? Desde o romantismo a natureza já tinha, né, uma coisa quase que de agir, né? Mas lá no romantismo a natureza agia para o bem, né? A natureza purificava, né? Numa teoria russoniana, a natureza levava o ser humano ao seu estado ideal, puro, antes da civilização, bom, o bom selvagem. Aqui não. Aqui no naturalismo, a natureza tem esse poder, mas para o lado contrário. A natureza, ela reacomoda o ser humano no seu estado bestial. Né? Lembra que é Darwin a parada, que é Lamarck. A natureza faz o ser humano voltar para suas origens primitivas, selvagens. Né? Então o calor, as palmeiras, o cheiro do mar faz o ser humano abandonar os padrões civilizatórios. Né? Então é muito interessante como o Aloysio encara a natureza dentro do cortiço. Tá? O determinismo racial, tá? O livro é explicitamente aberto ao colocar o branco como superior ao negro. Quem quiser fazer esse teste, faça. Já na primeira página diz que a Bertoleza preferiu no Jerônimo, né, no João Romão, a raça superior à sua. Né? Em outros momentos diz que a Rita ela é volúvel como toda mestiça, como se a mestiçagem de raça, né, tornasse a pessoa volúvel. Né? Então veja, o que torna uma pessoa volúvel não é a sua criação, não é a sua infância sem pai nem mãe, o seu tipo de serviço a qual não lhe dá estabilidade, é a raça. Né? Existem impulsos raciais que a levam a essas condições. Então, isso é um determinismo racial. Tá? O determinismo muito famoso é o dos instintos, né? E todos os personagens são mais ou menos determinados por os instintos, mas a que ganha maior representatividade para nós é a Pombinha, né? Porque a Pombinha teve toda uma criação certinha, bonitinha, cuidado pela mãe, mas no dia que há um desvio, no dia que há um movimento abrupto de sua sexualidade, ela pende a sexualidade.
né? Ela vira uma devassa, né? Vocês poderiam me dizer, mas como assim? Vejam, a pombinha, ela, no seu estupro, ela poderia virar uma recalcada. Ela poderia virar alguém que tem, por exemplo, pavor de sexo, de quando aparece algo sexual, o recalque sexual aparece muito forte, ela não consegue, né, ter relações sexuais, que nem acontece com muita gente, né? Muitas pessoas são estupradas na infância, eu sei que é um tema difícil de falar disso, mas tem enorme dificuldade com sexualidade mais tarde, né? Mas a pombinha não. Veja, o Aloysio está mostrando que o peso da fisiologia é mais forte que o peso da psicologia, o que a gente sabe que é mentira hoje em dia. Mas ele é a tese naturalista, né? A pombinha poderia virar alguém que não quer saber de sexo, mas não, né? O peso fisiológico faz alguém viciado em sexo, né? Alguém que não consegue mais abandonar o sexo, inclusive traindo seu marido dentro do matrimônio, tá? Por isso, essa tendência de fazer com que o ser humano reaja a estímulos instintivos, estímulos mesológicos, né? Mesológico do meio, enfim, faz com que o tempo inteiro o narrador, né, compare o ser humano a animais, a animalização do ser humano, né? Jerônimo tinha, o instinto do bode e o cheiro sensual dos bodes, né? Então vocês nunca vão ver uma mulher grávida, né, no Curtiço. As mulheres estão sempre prenhas, né? Nunca é um monte de gente, é um bando de gente, é uma matilha de gente, é um cardume, né? Exagerei no cardume agora, tudo bem. Tá? Então essa animalização do ser humano é muito frequente, tá? E justamente a ideia científica naturalista, ela cria uma ideia de normatividade comportamental. Então, você espera, dentro de condições de estímulo, que certas pessoas reajam assim, assim, assado. Então, todo mundo que não reage de certa forma, né, passa a ser considerado patológico. Ele tem um desvio de caráter, né? Então, obsessões, né? O João Romão, ele é um obsessivo, ele quer reduzir tudo à moeda. No início, há uma descrição muito patológica dele, doentia dele, como se ele quisesse reduzir tudo a moedas, né? Então, todo comportamento levemente exagerado já é uma patologia. A homossexualidade, né? Aqui vai ser um tabu muito forte. A homossexualidade vai ser vista como uma patologia, né? Um comportamento desviante. Por isso tem 3 homossexuais ao longo do livro, né? O Botelho, que é o agregado, tem condições homossexuais. A pombinha Leone, eu vou contar como uma também aqui, né? E tem o Albino, tá, gente? Que ele não apareceu ali porque ele não é um protagonista do livro, mas o Albino vai ser o homossexual estereotipado, o homem homossexual que é frágil, que é afeminado, que chora por qualquer coisa, etc. Tá? Isso acontece, por exemplo, num outro livro famoso, naturalista, O Bom Crioulo, que também vai tratar muito sobre a questão da homossexualidade. Então a homossexualidade aparece muito forte no final do século XIX como uma patologia a ser analisada pela literatura. Tá? Então é muito importante ter isso em mente para a gente olhar a evolução histórica também da própria homossexualidade, como a gente é uma conquista hoje a gente não ver mais como uma patologia, não ver mais como uma doença, né? Porque ela foi tida durante muitos anos, tá? E legitimada pela ciência, inclusive. Tá? E aí a gente chega no final do livro e pergunta: o Curtiço, ele é uma obra naturalista? É, mas ele não parece também uma espécie de alegoria do Brasil? Né? Como assim uma alegoria do Brasil? Negros, brancos, mulatos, brasileiros, portugueses, imigrantes, todo mundo dentro, né, de uma grande região interagindo com um estrangeiro, né, que é o caso do João Romão, lá na porta governando isso tudo, né, do mercado estrangeiro. Será que isso não é uma grande representação? O Curtiço não seria uma micro-representação do Brasil? Uma alegorização, uma fantasiação do que é, né, o Brasil na sua totalidade? Poderia ser interpretado nesse sentido. E se for interpretado nesse sentido, deixa de ser uma obra naturalista, né? Porque o naturalismo, ele teoricamente tem um compromisso com uma micro-realidade, né? Com uma observação, né, um empirismo ali, eu olhar como é que acontece ali. Se eu quiser fazer uma síntese de todo o Brasil para dentro de uma alegoria, ele perde seu caráter realista, ele vira uma alegorização, ele vira uma grande metáfora, né, do Brasil, né, mas uma coisa não exclui a outra, tá? A gente pode interpretar das duas formas, as duas formas podem conviver normalmente aí. E a última informação que eu queria dar é que o Curtiço também trata, né, de algumas coisas mais locais, que é o caso do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, com o processo de modernização, de urbanização, de aproximação da abolição, muitos negros, né, convivendo com brancos livremente.
imigração que começa a acontecer a partir de 1850, vários portugueses, italianos, tem muitos italianos ao longo do livro chegando e morando ali. Então o Cortiço ele também não deixa de ser um produto dessa urbanização, né? Muitas pessoas se mudando para o Rio de Janeiro, saindo do campo, saindo de outro país, né? E a necessidade de se criar, né, casas, né, para abrigar toda essa gente a preços baratos e tal, né? Porque a maioria da população ainda era muito pobre naquela época, tá? Então é um livro muito rico, vocês vejam que no final a análise vai ficar maior que a própria aula de Aloysio Azevedo, porque é um livro que é muito interessante de se debater, tem muitos pontos interessantes.